Da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração. Boa noite, estamos aqui com o presidente do Conselho Deliberativo do Avaí. Queríamos agradecer essa oportunidade e vamos começar, presidente? Exames, aí para conversar com os grandes havaianos. Só para dar uma passada aí, qual a sua história no clube? Bom, começa porque no final da década de 50, eu era vereador em Florianópolis, Saul Oliveira também tinha sido vereador, embora fosse partido diferente, mas tinha algumas relações. Alvinho estava muito no Avaí. Na Câmara de Vereadores tinha um vereador, João Batista Bonassis, que era o presidente do Conselho Deliberativo do Avaí, e esses me convidaram para ir para o clube, para trabalhar no clube. Aceitei o convite, passei a ser conselheiro, me filiei em 1º de setembro de 1959 como conselheiro do Avaí, permaneço até hoje, portanto vejo que eu estou com 63 anos de permanência no Conselho Deliberativo. Então realmente as coisas agora estão num outro nível, mas de qualquer forma a minha história começa aí. Depois, logo em seguida, fui secretário do Conselho Deliberativo, e como vice-presidente do Conselho Deliberativo, até assumi também a presidência em 1983, quando assumi a primeira vez a presidência do Conselho Deliberativo. E depois tive outra presença em 91, na presidência do Conselho, e agora voltei a ser outra vez presidente do Conselho Deliberativo do clube. E durante a minha passagem eu participei de 2 reformas dos estatutos, reforma administrativa do clube, tive algumas participações também como tesoureiro do clube, procurando colaborar no acerto financeiro, que sempre foi uma dificuldade. Os clubes de futebol sempre operam no vermelho, as dificuldades financeiras são realmente sérias. Isso não é só Avaí, se procurarem acompanhar a situação financeira dos clubes brasileiros, dizem que só apenas São Paulo, que seja um dos clubes que tenha superávit de dinheiro mais ou menos à disposição, sem dívidas. A maioria dos clubes brasileiros devem milhões e milhões em tudo quanto é lugar, bancos, tributos. Então, os clubes de futebol no Brasil, é difícil encontrar um que não tenha débitos vultosos perante a fisco, perante a bancos, etc. Então, de qualquer maneira, também nós passamos por essas dificuldades, especialmente na época que o futebol era futebol amador. Então, as diretorias eram amadoristas. Os jogadores eram amadores, só recebiam prêmios e bichos para os jogos, um prêmio financeiro muito maior, mas não havia um salário. Os jogadores, normalmente, para aceitar ou assinar com uma equipe, ou ganhavam uma casa, ou então pediam um emprego, e assim se ajeitando o jogador como filiado ao clube. De maneira que a minha passagem assim, no Conselho permitia que eu acompanhasse não só essas mudanças dentro do clube, mas como também a troca de presidentes, dificuldades. Eu não tenho aqui agora com muita segurança, não sei se foi em 68, não, já foi nos anos 80, em que a Federação Catarinense de Futebol era comandada por um de Joinville, José Elias Briari. Eles tinham criado o Joinville anos 70, 73, 74, 76 é que há o episódio que eu vou contar. Então o Joinville tinha que ser campeão. E o Avaí estava com um bom time, o melhor time de Santa Catarina, nesse ano, 75. E uma partida em Joinville, o árbitro Dalmo Bozano expulsou vários jogadores do Avaí para poder permitir que o Joinville ganhasse o jogo. Houve uma agressão do goleiro do Joinville, que veio até quase na linha do meio de campo, desmontou um jogador do Avaí, nem cartão amarelo não recebeu,
Quem foi para fora foi o do Avaí, porque saiu impossibilidade de retornar ao gramado. Naquela época não havia substituição, os jogadores machucados não eram substituíveis, é uma regra pesada que havia no futebol, e com isso o Joinville pôde vencer e ser campeão. Há outros episódios, então em função disso, a diretoria reuniu-se e eu propus, a diretoria aceitou que nós nos desligássemos da federação, abandonássemos o resto do campeonato. E fomos para a reunião, fomos para a imprensa, há registro na imprensa do edital que eu preparei, anunciando que nós sairíamos do campeonato, e realmente assim o fizemos, e foi preciso que a diretoria da federação se reunisse, viesse pedir perdão e desculpas, implorar que o Avaí voltasse, porque senão o campeonato catarinense não tinha sentido sem o Avaí. Uma série de apelos foram feitos e realmente depois, para o ano seguinte, acertou-se a voltar, mas o episódio ficou marcado na história. Qual a função e a importância do Conselho Deliberativo no clube? Os clubes de futebol têm uma estrutura hoje recomendada pela Confederação Brasileira, antes pela a entidade que coordenava o futebol no Brasil. Nessas regulamentações, o órgão superior, o órgão máximo do clube, fica denominado de Conselho Deliberativo. Todos os clubes do Brasil, a partir de 1973 ou 74, não tenho muita segurança do que vou dizer, mas é por aí, passaram a ser obrigados a possuir um Conselho Deliberativo. O Avaí já possuía o Conselho Deliberativo desde a sua fundação. Esse Conselho Deliberativo era o órgão superior do clube. Ele é que elege a diretoria executiva, que pode destituir a diretoria executiva, tem o poder de aprovar ou não aprovar o orçamento, a prestação de contas anual. É um contexto assim, que a competência é exclusiva do Conselho Deliberativo. A destituição, aprovação, desaprovação das medidas tomadas pela diretoria executiva. O clube ou o Conselho não tem competências executivas. O Conselho não pode contratar um jogador, o Conselho não pode punir o jogador, o Conselho não pode trocar, fazer o clube trocar de técnico. Essas decisões são da diretoria administrativa. Quando há um entendimento grande entre o Conselho e a diretoria administrativa, às vezes a diretoria executiva ou administrativa ela procura ouvido do Conselho ou o presidente do Conselho para que em conjunto se aponte caminhos. Mas a diretoria executiva não tem a obrigação de ouvir o Conselho nessa linha. O Conselho é que tem que ficar atento, porque se realmente a condução da presidência e da sua diretoria não for aquela que se espera para o clube, tem a competência o Conselho de instituir essa diretoria e partir para um novo pleito, uma nova eleição. O Conselho tem mandato de 4 anos, e nesses 4 anos ele também tem a competência de reeleger ou eleger a nova diretoria. Então, quando muita gente espera que o Conselho possa ter uma ação direta no departamento de futebol, isso não pode acontecer. O Conselho não tem essa competência. Mas pode ver que se ele tem a competência de eleger, de instituir, então ele é o órgão superior. Existe um órgão superior ainda que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela se reúne quando convocada pelo Conselho e reúne todos os associados. E esses associados vão eleger esse conselho. Como geralmente os clubes têm um número elevado de associados, vai dar aproximadamente 13 mil inscrições de associados, uma Assembleia Geral, não é possível que a Assembleia Geral fique todo mês se reunindo para discutir coisas do clube. Então o Conselho Deliberativo é uma eleição, uma seleção desses associados. Esses associados estão agora em número de 300 atualmente. Esses 300 é que vão fazer o Conselho Deliberativo e falar em nome da Assembleia Geral. Se um clube não... Como eu falei anteriormente, o Conselho não atua diretamente na administração do clube. Por isso ele elege uma diretoria executiva, presidente, tesoureiro, vice-presidente, departamento de futebol, outros órgãos que o presidente até tem competência de ele mesmo escolher e admitir. Como hoje essas funções são quase todas elas remuneradas,
Houve épocas que o presidente, nem técnico, nem tesoureiro não recebiam salários. Hoje há toda uma estrutura, para você fazer uma ideia. Eu, quando fui presidente do clube em 92, a parte administrativa do clube, lá na ressacada, nós tínhamos 8 funcionários. Cuidado de limpeza, administração, secretaria. Hoje o Avaí está com perto de 100 funcionários. A coisa é bastante diferente. E naquela época apenas 3, 4 remunerados. Hoje toda a parte funcional é remunerada de acordo com o mercado de trabalho. Então o conselho não tem competência de intervir. Se houver desmando, se algum conselheiro ou o próprio presidente entender que há desmando na direção do clube, o conselho tem competência para chamar os responsáveis, inquirir os responsáveis e até destituir essas pessoas das funções e nomear ou indicar outros presidentes. Para o senhor, os interesses do clube do Avaí não deveriam estar sempre acima dos interesses pessoais e particulares? Não cabe o conselho zelar para que isso ocorra? Essa é uma questão que normalmente os torcedores entendem que acontece nos clubes, interesses particulares. Que tipo de interesses particulares? Querer rendimentos financeiros, projeção pessoal, aparecer na mídia. Pode haver muitas outras facetas desta problemática. O que acontece, na realidade, é que a paixão do torcedor sempre procura encontrar alguém que deva ser responsável pelos insucessos do clube. Quando acontece o sucesso, são os jogadores, são os técnicos. Não é o insucesso, é o presidente, é o conselho deliberativo, é o técnico, é o grande responsável quando o clube tropeça e não vai bem. Pelo que eu tenho trabalhado no Avaí Futebol Clube, sempre tenho visto algumas pessoas que querem sim aparecer do ponto de vista assim, de fazer imagem. Alguns que querem até se projetar politicamente, ocupando funções no Avaí. Tivemos até presidente que depois queria ser eleito a vereador de Florianópolis, outros queria ser eleito deputado, passagem assim. Na atualidade, eu não vejo essa questão no Avaí. Pode ser o interesse de se afirmar como um grande administrador, o caso do presidente João Nilson Zunino, que é um empresário de grande sucesso em Florianópolis, na área médica e hospitalar, ele tem se destacado ser um dirigente de altíssimo valor e de decisões importantíssimas. Ele talvez queira conservar a sua imagem que tem no ramo da medicina assistencial, esse nome, esse conceito, que ele queira também que no Avaí tenha este conceito. Isso, naturalmente, eu acho que qualquer pessoa que estivesse no papel dele teria a mesma posição. Ele não quer ser um presidente fracassado, ele quer ser um presidente exitoso. E o esforço dele tem que ser feito nessa direção. Pode, às vezes, tomar medidas que não sejam muito simpáticas, ou pelo menos que o torcedor talvez pudesse ter, ou para que a conselheira tivesse outras iniciativas, mas ele é o presidente. O clube teve situações boas, tem situações difíceis, mas também, depois que o presidente Zunino assumiu, a grande transformação foi em que o Avaí tornou-se realmente um clube que é uma empresa, tem uma administração profissional e tem colhido bons resultados. Nós estamos numa fase ruim, negativa, talvez decorrente de contratos que não deram resultados esperados, com empresários, com atletas, com promocionais, e nós estejamos colhendo esses resultados negativos, mas por outro lado, também como o clube teve uma projeção muito grande no campeonato de 2009, Campeonato Brasileiro de 2009, os jogadores se projetaram, o Avaí se projetou internacionalmente, e do momento que os jogadores do Avaí se projetaram, o clube se projetou, tem duas figuras interessantes. O jogador que quer vir para o Avaí, entende que o Avaí é um clube grande e tem que pagar bem. E de outro lado, os atletas que estavam no Avaí recebem propostas substanciosas, então vão sair para jogar em outros clubes. O Avaí perdeu praticamente toda a equipe que tinha em 2009. Foi uma grande equipe. Se temos aí, por exemplo, se tem um nome só, Léo Gago, né? O próprio Marquinhos, que depois acabou indo também para o Santos. Então, realmente, há certos valores
que são importantes considerar quando o Avaí passou por essa dificuldade. Em 2010, começou bem, depois os jogadores começaram a ser comprados e adquiridos por outros clubes, caiu, quase que perdemos a permanência na Série A. E começamos em 2011 com aquele clube com pouca capacidade técnica, pouca qualidade profissional, e o resultado é que nós estamos numa situação nada agradável na tabela do Campeonato Brasileiro, e os esforços estão sendo feitos no sentido de contratar atletas. Mas veja, se o Avaí tem um clube, tem um teto financeiro para contratar o jogador que de melhor qualidade que deseja que o Avaí contate, vai ficar sempre 2 ou 3 vezes acima do teto que o Avaí fixou. Então não há recursos financeiros para contratar, por exemplo, um jogador de R$100 mil por mês. Teve que nos contratar com um jogador de 30 mil. Esse jogador de 30 mil vai ser 1/3 do jogador de 100 em qualidade. Então as coisas ficam um pouco complexas para administrar. É uma administração difícil. Nós atravessamos uma situação muito delicada. O Conselho pode solicitar uma fiscalização ou tem acesso às finanças do clube? Quem fiscaliza o clube e as finanças é o Conselho Fiscal. Claro. Mas o Conselho Deliberativo pode solicitar, sim, anuência ou audiência. O Conselho Fiscal vai aparecer numa reunião, expor a situação, e nessa ocasião os conselheiros quiserem fazer a denúncia de algo que eles percebam que não está correto. Há um movimento na atualidade no sentido de se proceder de tomar essa medida, convocar o Conselho Fiscal para uma reunião do Conselho Deliberativo. Nós primeiro convidamos o diretor do Departamento de Futebol, Gustavo Mendes, que esteve lá conversando. As respostas proferidas agradou sobremaneira os conselheiros, e ele saiu até bastante exitoso e satisfeito do contato. Na próxima reunião estará presente o presidente Zuninho, já se colocou à disposição, também vai ser inquirido e dialogar com os conselheiros. E mais adiante, se os conselheiros desejarem ouvir o Conselho Fiscal, vai ser uma outra medida. Eu até concordo com a palavra terrorismo, né? Assim, é uma espécie de força ditatorial das empresas. Isso não acontece só com o Avaí. O futebol brasileiro hoje tem que se envolver com empresários, porque essas empresas contratam os atletas. Você já ouviu falar até de clubes fantasmas, eles botam um clube que existe lá pelo interior de qualquer lugar, inscritos naquele clube para ter ali atestado liberatório, um bolo financeiro. Esse bolo financeiro faz parte também do bolo da empresa. Realmente é uma situação desagradável. E pior é os empresários, como se o jogador de futebol fosse escravo. Ele é comprado pelo empresário. O empresário é dono do caráter da pessoa, ele bota o jogador onde ele quer, onde ele vai ganhar mais. Então, é um relacionamento difícil, muitas vezes não é ético esse relacionamento, mas não tem saída. Se você não faz um contrato com uma empresa, você não tem atleta, não consegue atleta. A não ser que forme nas categorias de base, mas se não fazer nas categorias de base, acaba depois perdendo qualquer preço. Quantos jogadores do Avaí que da categoria de base que se projetaram no futebol, lembrar o nome que está hoje nos zagueiros da Arábia Saudita, lá do Ribeirão da Ilha. Ele chegou a dizer os primeiros passos, ele lá no nosso campinho de futebol no Ribeirão, que ele começou. Depois foi para a escolinha do Avaí, chegou a ser titular, participou em 2009 no início da Série A, mas aí ele era amador ainda, saiu do juvenil, tinha 18 anos. Um empresário conseguiu comprá-lo, levou, assinou para o clube desse fantasma, depois ele vendeu para o mundo árabe, e o Avaí ficou sem um craque de zagueiro de alto nível. E assim, eu podia citar vários outros casos que aconteceram com atletas havaianos, né? E de maneiras que é uma situação, às vezes, difícil, mas de momento não há como fugir desse relacionamento do clube com a empresa. A LA até tem sido uma grande aliada do Avaí. Teve momentos não bons, sim, mas a maioria dos momentos de relacionamento do Avaí e LA foram bons momentos, tanto que o Avaí teve um êxito em 2009. Era a LA que veio e deu reforço. Em 2010 já começou a haver desequilíbrio, e no final de 2010 a LA
resolveu fazer um contrato com o Curitiba, com outros clubes, e levou até alguns atletas do Avaí, porque eram dele. A empresa tinha a maior parte da testada liberatória desses atletas. O Avaí tinha 20%, 30%. Então, realmente, isso fica difícil do clube segurar esses atletas. E foram atletas importantes que estão perdendo. Né? E o Curitiba teve uma projeção, tinha 5 jogadores titulares do Avaí que foram para o Curitiba. Então, realmente, essa questão é uma questão muito delicada e difícil de administrar. Muito difícil de administrar. Essas empresas têm muito poder sobre os atletas. E até mesmo participando nas decisões da diretoria do clube, né? Não, porque ele não se reúne, ele não participa da reunião de diretoria. A empresa tem uma vida relativamente autônoma. Não influencia na decisão. Esse jogador só vai com tais condições. Certo? Uhum. Então é valor financeiro, ou então é só um prazo pequeno de permanência no clube, ou então uma cláusula que se houver negociação, eles têm prioridade em não dizer o sim para a negociação. Então há certas cláusulas contratuais que dificultam esse relacionamento. E uma empresa que coloca dinheiro, também é evidente que a empresa vai querer não ter prejuízo financeiro. Né? E tem um jogador que ela tem, um atleta que o primeiro passo ele adquiriu, gastou R$1 milhão, um valor, R$1 milhão. O jogador está num clube que eles têm contrato. De repente aparece uma possibilidade de vender por 5 milhões, eles vão ter um ganho de 4 milhões, ainda que esse dinheiro seja extraído uma parte para o atleta, uma parte para o clube onde ele estava, para ser liberado, depende do contrato que foi feito, mas eles vão levar no mínimo mais R$2 milhões. Então um recurso que a empresa tem para daqui a pouco poder comprar não mais um, mas 2, 3, e pode também estar, vamos dizer, servindo a vários clubes e ganhando nessa transação. Há presidentes que às vezes pegam da sua empresa dinheiro, colocam, mas tem um contrato entre o clube e a própria empresa do presidente, e essa empresa tem direitos sobre a transação ou a liberação do atleta A, B ou C. Vendendo, dinheiro vai para a empresa para suprir o que a empresa já botou no clube. O Avaí, como vemos, não consegue manter seus principais jogadores e acaba facilitando até numa negociação. Qual a vantagem de um empréstimo se o Avaí ainda é considerado um clube pobre? Né? Empréstimo de atletas? Isso. Um empréstimo de um jogador? Depende muito aí da comissão técnica. Por exemplo, o irmão do Marquinhos, vamos dizer, o Gustavo. O técnico atual disse que não tinha interesse no jogador. Então, se o Avaí não empresta, que é um atleta que foi criado no clube, o que é que ele vai fazer? Vai ficar jogando no clube amador? Na vaga? Então, ele procura um clube que queira ficar com um campeonato agora regional, coisa assim, empresta esse atleta para que ele tenha aplicação, tenha vida profissional. E até possa se aplicar, possa até melhorar. Então, vários são os atletas que o Avaí emprestou. O Avaí tem vários atletas emprestados, não é só o Gustavo. Tem aquele que é de meio de campo, que veio do Imbituba, o Rodrigo Tissa. Outro que foi emprestado agora, o Christian. O Laércio, Medina. O Rafael Costa, um centroavante, que você era muito contra ele, também foi emprestado. Então, são atletas que começaram nas categorias de base do Avaí, são do Avaí os atletas, mas como os técnicos entendem que eles não têm qualidade no momento atual, então o Avaí dá chance para que esses atletas possam desenvolver o seu futebol em outras equipes. O Emerson, ex-zagueiro do Avaí, não ganha muito mais do que ganhava no Avaí. Por que a diretoria não manteve, já que era um ídolo? Foram reflexos do atrito com a empresa no começo do ano? Eu não tenho bom conhecimento para falar disso, certo? Nem também se ele ganha um pouquinho só mais. Sei que ele foi ganhando mais do que no Avaí. A quantia que é, não sei. A empresa, como a empresa tinha assumido um compromisso de melhorar a qualidade do Curitiba, que tinha saído da Série B para a Série A, tinha caído para a Série B, e ele entendia que esse zagueiro seria uma posição
fundamental para o Curitiba. Então, nas conversações, o entendimento até de presidente do Avaí com o presidente do Curitiba, tudo isso é que fez com que resultasse nessa transação. Não foi do agrado do Avaí essa transação, mas foi sim um interesse da empresa. Dado o relacionamento, que não estava muito bom, acabou que o Emerson saiu. Mas vê que também foi para lá o centroavante, foi recuperado fisicamente do Avaí. Léo Gago? Não, o Léo Gago é meio de campo. Ah, o Leonardo? Leonardo, né? Fez muito sucesso no Curitiba, né? E no Avaí ele estava terrivelmente um pouco apagado. O Avaí o recuperou do ponto de vista físico, médico. O médico estava bastante machucado, ou pelo menos praticamente negado para o futebol. O Léo Gago também, né? O Léo Gago também foi um outro. Então, são atletas que às vezes não dão bem num clube, vai dar bem no outro. Porque o Léo Gago não, o Léo Gago estava bem no Avaí, né? Mas também foi o Vasco que teve o primeiro interesse, depois acabou vindo para o Curitiba. Quando era para voltar, consta, não posso afirmar que seja verdadeiro, de que o Silas não queria mais o Léo Gago de volta. E havia até um comentário que, como o Silas era um técnico que tinha uma religião que era muito radical, e os jogadores que tinham uma religião, o culto na igreja dele, tinham prioridade em tudo. O Léo Gago não queria ir para essa religião. E até, ou ficava no banco, ou nem entrava no banco. Até que ele demonstrou que tinha grande futebol, começou a estar como titular do clube. Mas no começo foi uma dificuldade fazer com que ele chegasse à titularidade. Então ele já não tinha um bom relacionamento. E isso facilitou ele para o Vasco. E o Vasco veio para o Curitiba. No retorno, também, aí já estava o Silas de volta, também não deu parecer favorável ao retorno. Então, essas questões todas no meio são complexas. E dentro do clube que lida com 30, 40 jogadores, e com mais 3, 4 empresas ou empresários, então os relacionamentos são muito difíceis. Exige muita habilidade para... Eu já comentei que muitas dessas questões dependem do contrato que o clube tem com a empresa, com o empresário. E uma outra do aporte financeiro que o clube tem, né? O êxito de 2009 e o início de 2010 fez com que houvesse uma grande pressão de clubes sobre atletas do Avaí, de melhor de ponta. E o Avaí não teve como disputar o valor salarial desses atletas. Isso foi uma dificuldade muito séria. De outro lado, a renda, a receita do clube é muito inferior às necessidades. Já se tínhamos, vamos dizer, em 2010, um orçamento poderia chegar a 40 milhões de reais por ano. Olha, para brinquedo, no clube com o Avaí, 40 milhões, isso representa 3 milhões e tantos por mês. Realmente é algo difícil de você ter uma receita capaz de manter. Então houve necessidade de uma certa redução de muitos custos, como até a redução de salários. Alguns jogadores que ganhavam mais de 50 mil, vamos dizer, foram conversados para procurar outro clube. Tentar ir nessa transação até pegar um pouco de dinheiro para tentar renovar um pouco o plantel e trazer jogadores. E essa mecânica não funcionou bem. Você viu que o resultado não foi dos melhores. Embora financeiramente o Avaí tivesse buscado um certo equilíbrio, mas do ponto de vista de resultado do campo, a coisa não foi boa. E este ano está acontecendo a mesma coisa. Quer dizer, o início do ano para o Avaí é um ano em que as dívidas de 2010 pesavam muito sobre o início de 2011. Então você não podia estar querendo contratar atletas com luvas, liberação de milhões, não tinha dinheiro para isso. Isso tudo dificultou realmente a montagem do clube também, da equipe para 2011. Os resultados estão aí, né? E não vai ser fácil um redirecionamento. Foi fixado um teto, não posso falar com segurança, que isso depende muito de segredo da própria administração. Vou dar hipótese, por hipótese, vou ter como hipótese que o teto talvez seja 30 mil reais para um
jogadores, no máximo. Mas o time do remanescente do período anterior, atletas já tinham 50, 60, 80. Então, se você faz um plantel para ter 30 mil reais e tem jogadores que ganham 50, 60, 80, aquele que vem ganhando 30, daqui a pouco começa a fazer reclamatórias, se é a mesma posição, o mesmo futebol, porque o fulano ganha mais, eu ganho menos. Aí o problema de relacionamento interno torna-se problemático, difícil de conduzir. Tem que ter muita habilidade aí, o diretor do departamento de futebol, o próprio técnico, no conversar, a diretoria, no conversar com um e com o outro. Isso tem uma série de implicações. E isso traz como resultado uma baixa produção em campo. É o que está acontecendo. E com toda a experiência de trazer atletas, esse ano passou de 60, o número de atletas que vêm para ser experimentados pelo Avaí. Não dão muito certo, libera. Foi liberado agora 6, pouco tempo atrás, 6. Então, mesmo assim, alguns desses ainda estão recebendo para o clube, porque se tem um salário, vamos dizer, Emerson Nunes, não é um exemplo, ganhava 80 mil. Então esse salário está fora do padrão do desejado. Então, conversou, você tem liberdade de procurar outro clube, ele vai procurando aquela coisa. Mas enquanto ele não arruma outro clube, o Avaí tem que continuar pagando o salário dele. Contrato. Então agora é 12, paga um de que veio, pode ser 30 e mais aquele de 80. Então o dinheiro aí começa a ficar mais complicado ainda. Então são mecânicas da administração que às vezes o grande público não percebe. Outra questão interessante, se você está interessado em discutir também a questão de ingresso, porque como é que o clube vai fazer para obter renda, se a renda vem de duas vertentes principais, que é a renda dos jogos e o que paga os associados. Porque arrumar patrocínio é patrocínio de 10, 20, 100 mil por mês. Quando o jogador ganha 30, então você não tem receita suficiente para cometer aventuras em valores do jogador. Realmente é um desafio. O setor B existe uma lista de espera para quem deseja se associar. Por que o clube não permite a lotação de um setor por sócios? O público seria melhor distribuído dentro do estádio e os compradores do ingresso povoariam outros setores, O estádio da ressacada, segundo as autoridades de segurança, não permite que o Avaí coloque mais do que 15 mil pessoas no estádio. É isso? Se uma das condições para uma pessoa se associar é ter um lugar seguro dentro do estádio, então o Avaí, se chegar a 15 mil associados, não pode colocar nenhum ingresso à venda. Porque tem que garantir para o associado o seu lugar. Então esse é um outro desafio administrativo no clube. Como dos 13 mil inscritos pode ter uma inadimplência de 5 mil, vamos dizer, fique 8 mil pagantes certinhos, se todos 8 mil querem o estádio, então você tem que verificar que em alguns setores você não pode abrir para comprar ingresso, senão o associado vai ficar sem lugar. Aí ele vai rasgar sua carteira, vai dar desaforo, como já aconteceu. Já aconteceu. Também nas cadeiras do setor A, onde tem os conselheiros, tem o pessoal mais antigo, o pessoal mais escolhido do clube. Lá ninguém tem possibilidade de comprar mais associados se inscrever para o setor A. Não tem espaço. Porque o dia que se botar mais alguém lá dentro, vou vender ingresso, daqui a pouco o associado chega lá na sua cadeira, comprei uma cadeira, estou pagando 90, 95 reais por uma cadeira, chega aqui tem uma pessoa sentada na minha cadeira, vai discutir com o camarada, porque me venderam na bilheteria, essa cadeira está aqui, e aí? Então você tem que ter uma preferência para o associado. Então foram divididos vários setores, então vários níveis de contribuição de associado. Setor A, o setor B, setor C, setor D, setor E, setor F, e ainda teria os camarotes. Quando existem algumas dificuldades, como foi no jogo do Avaí, da Copa Nacional com o Vasco, por exemplo,
partida, o Avaí colocou 18 mil pessoas no estádio, mas só apareceu no Bordeiro 15, porque senão a segurança estaria em cima do Avaí. Então começaram a vender ingresso para os camarotes. O pessoal começava, pagava 150 pau por um camarote. E aí ele lotou lá em cima. Não sei se o Daniel não estava quando no jogo do Vasco, mas a pessoa do jeito querendo invadir até o nosso camarote lá. Por que compraram ingresso para o camarote? Para assistir o Vasco. Era 150 pau. Tem uma renda extra. Né? Então assim também, outros jogos importantes são químicas. Então, para fazer baixar o ingresso, como alguns da imprensa falam, eles não têm nem a mínima noção do que é a administração de um clube. Não adianta baixar o ingresso, a pessoa não vai lá. E se baixar o ingresso, então bota para a rua associado. Por que eu vou pagar uma mensalidade de R$90? Daqui a pouco eu posso comprar um ingresso por 30 e vou ao jogo. Estou economizando 60, estou gastando 60 à toa. O associado não tem ainda essa visão de que ele está contribuindo financeiramente para o clube. Existem alguns clubes no Brasil, se temos, por exemplo, o Internacional. O associado do Internacional não tem ingresso gratuito no estádio. Ele contribui para ser sócio do Internacional. Ele se fica contente porque é sócio do Internacional, tem uma carteirinha do Internacional. E paga para o clube. E para ir o jogo ele paga. Às vezes, em certos jogos, eles dão 10%, 20%, 30%, até 50%. Em alguns casos que eles podem pagar só com a carteirinha como, pagam 50%, mas paga. De graça não entra nenhum sócio. Mesmo que pague a sua mensalidade. Assim me parece também que é o São Paulo. Não tem segurança do que estou dizendo. Para informações que tem podido. São Paulo é a mesma coisa. Quem é associado do São Paulo não tem entrada gratuita no estádio. Tem que comprar o local que ele vai. Só que às vezes há descontos. Né? O próprio Figueirense está adotando esse sistema. O Figueirense está adotando esse sistema. Quem tem cadeira do Figueirense paga ingresso. Você sabe disso. O ingresso reduzido, mas paga. Esse é um assunto que está sendo discutido. Na próxima reunião do Conselho, já nasceu o edital, esse assunto vai ser discutido. Vamos ver qual é a opinião dos conselheiros, porque se considerar que o Avaí tem os maiores ingressos do Brasil, para baixar os ingressos, tem que levar em consideração que o associado já está pagando um valor parecido. Então, você reduzir o ingresso, tem que reduzir também a contribuição do sócio, sem o que você vai perder o associado. Por isso, então, tem que ser repensado. O Conselho vai discutir, acho que é dia, não me lembro assim, as datas, acho que é dia 9 de agosto, que vai ser o edital para dia 9 de agosto. Tem que ver, deve ter saído da imprensa hoje, eu não acompanhei. Na internet não saiu ainda, na internet não chegou. Então, amanhã daqui a dar uma passada lá no clube para saber se saiu na imprensa. Então realmente é um desafio. Isso é uma questão muito difícil de coordenar. E está dentro daquele parâmetro que se tem ainda pouco. Se Florianópolis tem uma população relativamente pequena para alimentar 2 clubes de futebol de grande porte, como é o Avaí e Figueirense. Tem outro problema do Avaí, que é o acesso ao estádio, que é uma tragédia para entrar e sair naquele estádio, trânsito. E ainda com ingresso um pouco mais alto que os outros, mas a sociedade também paga, enfim, quer dizer, isso dificulta a presença de público ao estádio e a renda do Avaí não ser das maiores. Existe uma outra questão da renda divulgada e da renda real. Porque se o Avaí tem 8 mil sócios em dia, capaz de entrar no estádio a hora que ele quiser. Tá bem? Esses sócios forem todos, a renda vai ser, do Avaí não vai ser pelos 8 mil sócios. Eles não pagaram nada. Existe uma taxa que a federação fixa para contabilizar, eu não sei se é 10% ou 20%. Isso é que vai aparecer no borderô como renda do clube. Realmente é a renda real. O que o sócio paga entra na tesouraria do clube, não entra no borderô do estádio, da renda. Então por isso a Avaí aparece com uma renda menor. Eu não sei como é que os outros clubes fazem, é uma mecânica contábil, porque sobre o montante da renda tem ISS, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, tem taxa de arbitragem, tem taxa de CBF, tem taxa da federação, tem taxa de iluminação pública, tem
pendências trabalhistas que são parceladas e que deduz da renda, um percentual sobre a renda. Enfim, de toda a taxa de administração do clube são 15% do Estado, da administração do Estado. No fim, sobram 38% para o clube. 38% de cada 100. R$38 de cada 100. E desses R$38 ainda você tem que pagar todos os bilheteiros, certo? Tem que pagar o custo dos bilhetes, né? Limpeza do estádio, bom, que tem de despesa aí, não, né? Então vê que a renda mesmo não mantém futebol. A renda é apenas uma visa. Primeiramente, convém destacar que o futebol é o esporte da paixão do brasileiro. Não tem outra modalidade de competição esportiva que empolgue tanto o brasileiro, que puxe tanto os sentimentos do brasileiro quanto o futebol. Eu tive a oportunidade de jogar basquete, jogar vôlei, disputar prova de atletismo, arremessador de idade, salto em altura, corrida de 4x400, é uma escola que também envolvia o tempo estudantil, mas não há como você não dizer que o futebol empolga o brasileiro, está na alma do brasileiro. E é claro que brasileiro, especialmente homem, hoje as mulheres já estão envolvidas também, mas no meu tempo de guri, brasileiro, macho, que não tem clube de futebol, tem que se examinar para ver o que está acontecendo contigo, né? Então faz parte da alma do brasileiro ter uma paixão futebolística. E a preferência por clubes depende muito do bairro onde você mora, da localidade que você mora, das cores, de algum evento que ocorreu. Você veja, por exemplo, que aqui em Florianópolis, no meu tempo de infância e juventude, todos nós tínhamos que ter um clube de Florianópolis para torcer, um clube de São Paulo, um clube do Rio e a outra de Porto Alegre. Então você tinha, no meu caso, torcia pelo Avaí, torcia pelo São Paulo, torcia pelo Fluminense, torcia pelo Grêmio. Com o tempo, para que eu vou estar torcendo Fluminense, São Paulo e Grêmio? A gente também jogar contra o Avaí, no torneio, só o torcedor do Avaí, o resto não tem muito significado. Mas até muita gente que ainda conserva isso. A paixão não vai além só dos limites da sua comunidade, mas o principal, o efeito que leva o torcedor a se definir por onde ele representa o clube é a questão local. E dentro do local, relação de amizade, relação de família, se a coisa mais simpática, ou um evento que fez que ligar. Bom, se pensar na história, a minha história no clube é muito grande, porque vem desde quando eu tinha de 7 para 8 anos, quando eu comecei a me interessar por futebol, e naturalmente escolhi a cor mais simpática, a cor do azul, né? Era uma cor que me era mais simpática, e tinha na época também um pouco mais de qualidade, na disputa entre os vários times existentes, não era só Avaí Figueirense, havia o Tamandaré, até o meu pai era presidente, havia o Íris, havia o Caravana do Ar, havia o Guarani, havia o Tupinambá, eram acho que uns 10 clubes de futebol que tinha em Florianópolis. E eu e o outro meu irmão mais velho, o Washington Luiz, nós começamos a nos inclinar a favor do Avaí. O outro irmão nosso do meio, entre eu e o Washington, já tinha mais simpatias pelo Figueirense. E em casa, meu pai, que era compadre do senhor Reni Ortiga, que foi um dos grandes dirigentes do Figueirense, era compadre do senhor Reni Ortiga, e a minha mãe, o papai era figueirense e a mamãe havaiana. Então nós estávamos uma minoria, porque era 3 contra 2, e essas questões influíam evidentemente nas conversas e bate-papos e querelas de futebol. Depois, quando estudante, passei a também usar um pouquinho a camisa do Avaí. Depois, quando eu tinha 10 para 11 anos, nós decidimos organizar um clube de futebol na nossa rua e botamos o nome de Riachuelo,
com as cores azul e branco, né, o Riachuelo Remador, de Remo, e naturalmente porque também o Avaí tinha as cores azul e branca em função do Riachuelo. Essas coisas todas tiveram influência na minha infância. Daí para frente tentei até ser profissional, não profissional, na época nacional de profissionalismo, ser jogador do Avaí, nas categorias de base, fazendo as experiências. Quando eu estudava na Escola Industrial, hoje é Centro Federal de Educação Tecnológica, o Instituto Federal, lá no ano de 41, na escola que eu estudava, o craque Nizeta trabalhava na secretaria da escola, eu anotava as notas de frequência dos estudantes. Ele passou, animava os estudantes da escola industrial a gostar do futebol e levou muita gente da escola para experimentar no Avaí. Eram alguns craques no Avaí. Eu nunca fui muito bom de bola, mas sempre procurei desenvolver o meu futebol. Depois meu pai também não gostava que eu fosse para o futebol, achava que ele devia me dar mais do estudo, e essas questões limitaram um pouco a minha presença no clube. Mas eu me lembro que do meu grupo saiu um que foi o goleiro do Caxias, Plutini, foi um goleiro famoso, futebol, Fresse, o Figueirense, o Hernani, foi para o Avaí, Nicolau, Rosendo do Santos, foi para o Avaí, depois para o Olímpico do Blumenau. Alguns jogadores se projetaram naquela época. E depois, em 42, começou o meu tetracampeonato do Avaí Futebol Clube, 42, 43, 44, 45. Então estava tudo envolvido nesse momento de empolgação pelo Avaí Futebol Clube nos anos 40. O presidente foi Celso Ramos, depois Walter Lang, dois grandes presidentes, o técnico Félix Manha, era um técnico estrangeiro, uruguaio, que veio treinar o Avaí, um técnico que tinha muita qualificação, então produzia um bom futebol no Avaí Futebol Clube. Diziam que Félix Manha, quando queria escolher algum jogador, ele colocava um pau numa altura, uma travessa entre dois mastros, e tinha 1,75 m de altura. Todo jogador que passava por baixo, ele não aproveitava, tinha que ter mais de 1,75 m. A não ser que fosse um craque excepcional. E nesses craques excepcionais tinha Salzinho, que só tinha 1,61 m. Famoso Salzinho. E famoso Salzinho. E o Filipinho, duas pontas, ponta direita e ponta esquerda. O Filipinho tinha um pouquinho mais, 1,66 por aí. E não se abaixava para baixo da vara. Os demais todos, jovem aí, Procópio, Galego Beck, tem mais do que o 1,75, então precisava se abaixar para passar por baixo da vara. O meu do Avaí, eu já citei há pouco, eu comecei primeiro a me empolgar com o clube de remo Riachuelo. Riachuelo era azul e branco, que gostava de ver disputas de remo, eram disputas bonitas. O futebol na época não tinha assim muita projeção. E eu fiquei sabendo que o Avaí tinha azul e branco por causa do Riachuelo, que a decisão de fundar o Avaí Futebol Clube nasceu dentro do Clube Riachuelo. Então isso me fez, evidentemente, tornar simpático pelo Clube Avaí Futebol Clube. Ademais, porque o nome Avaí Futebol Clube está ligado à história do Brasil e à história de Santa Catarina. O Avaí foi fundado em 1923. Em 1922, o Brasil comemorou o centenário da independência. E no centenário da independência do Brasil, os festejos foram de toda ordem. Então se também relembrava os feitos heróicos, né? E os grandes feitos heróicos do Brasil, depois do Brasil foi independente, foi justamente a Guerra do Paraguai. E os catarinenses tiveram o batalhão de voluntários Barriga Verdes, que foram na Guerra do Paraguai. E depois tiveram na Guerra do Paraguai muitos combatentes que eram originários de Santa Catarina, tornaram-se célebres aqui no Brasil na Guerra do Paraguai. Por isso é o nome do Riachuelo, porque foi a Batalha do Riachuelo, né? O Osório, etc. Né? Então, a Batalha do Riachuelo. Então, realmente, esses fatos históricos tiveram imbricados na fundação do Avaí. Tanto que o primeiro nome que se pensou para o Avaí, dentro do Clube Riachuelo, era de ser
Independência. O Havaí chamava-se Independência. Aí alguém surgiu Independente, eles começaram a discutir que o nome era um pouco grande e não soava bem Independente, aquela coisa toda. Começaram a passar de batalha, Paysandu, Tororó, Loma e Valentina. E aí o nome Havaí, aí diz que empolgou, dizem, que eu não estava lá, eles dizem que empolgou o nome Havaí, azul e branco coincidia também com a questão da Guerra do Paraguai, as cores da Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai e Brasil, os outros dois são azul e branco, tudo isso influiu nas cores do clube e vai por aí afora. O sentimento de patriotismo dentro dos fundadores do Havaí foi muito aceso. E isso fez com que o Havaí se tornasse como também um reflexo das comemorações da independência do país. Isso também vai empolgar a gente que mais tarde vem ingressar como torcedor do clube. Isso é uma auréola que leva, vamos dizer, a preferir pelo clube Havaí. E até é muito bonita essa auréola, né? Se pensar no patriotismo, nos lances nacionais, a passagem do Havaí, que é um rio lá no Uruguai, lá do Uruguai no Paraguai. Então realmente as coisas estão aí para fazer com que nós possamos pender para torcer por esse clube que tem na sua origem culto e memória a esses heróis da Guerra do Paraguai. E a mensagem aí para os torcedores? A mensagem atual é de pedir paciência. Tudo aquilo que cresce rápido também cai rápido e traz desgostos. Nós havaianos estamos nessa fase agora, uma fase difícil. Eu tenho esperança de que essa fase comece a ser retomada por uma situação de revigoramento, a começar pelo segundo turno. Até o final desse primeiro turno nós ainda vamos ter alguns tropeços. Mas com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, a busca de atletas, nós vamos começar o segundo turno com uma boa arrancada. Não dá para pensar que vamos chegar lá em cima na Libertadores, não dá mais para pensar de maneira alguma. A nossa preocupação agora é não rebaixamento, é permanecermos na Série A. E se nós começarmos o segundo turno com ânimo novo e com novas esperanças, nós estaremos seguramente permanecidos na Série A. E aí teremos depois então que pensar num bom planejamento para iniciar o 2012 em condições de ter uma melhor participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Os torcedores então que procuram ter um pouco de calma, que apoiem a atual diretoria, apoiem o clube, procurem ser energia positiva, façam as suas orações, as suas promessas. Tanta gente faz promessa de cair lá, você agarra os santos, que nós precisamos ter uma recuperação, sem dúvida nenhuma. Precisamos da recuperação e ela virá. Muito bem, eu queria agradecer ao senhor, pessoalmente, né, por ter me iniciado e me ensinado a gostar cada vez mais desse Havaí. E agradecer pela torcida que ainda carente de explicação, né? Sim, sim. A ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente, é só coração. O meu Havaí, Havaí, meu Havaí. Da ilha é Julião, Havaí, meu Havaí. Tu já nasceste campeão.